Hoje, quero te convidar a fazer algo poderoso. Quero que você ore pela sua família. Quero que você interceda pelos seus filhos, sobrinhos, netos, irmãos, pais. Porque não há lugar onde a presença de Deus seja mais necessária do que dentro do nosso lar. Talvez você esteja enfrentando conflitos dentro da sua casa. Talvez a sua família esteja distante de Deus. Talvez seus filhos estejam frios na fé ou envolvidos em caminhos errados. Mas eu te digo, nada está perdido para aquele que crê. A oração de um pai, de uma mãe, de alguém que ama, tem poder para mudar histórias. No livro de Josué capítulo 24 versículo 15 está escrito: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração precisa se tornar a nossa bandeira. Mesmo que hoje você não veja mudança, continue declarando. Mesmo que haja confusão, continue orando. Porque Deus é especialista em restaurar lares e resgatar corações. Às vezes os laços da família parecem desgastados. Mas Deus é aquele que cura, que une, que renova o amor entre os nossos. Você pode não conseguir mudar ninguém pela força, mas pode mudar tudo pela fé. Salmo capítulo 127 versículo do 3 ao 5 diz: Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Se os filhos são herança do Senhor, então Ele se importa com cada detalhe da vida deles. E nós, como pais, tios, avós, temos a missão de cobri-los com orações. Ore pelo coração dos seus filhos. Ore pelo caminho deles, pela escola, pelas amizades, pelo futuro. Porque mesmo quando você não estiver por perto, a mão de Deus vai estar. Provérbios capítulo 22 versículo 6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Talvez você pense que já ensinou e não deu resultado. Mas a semente foi plantada. E no tempo certo, ela vai germinar. Agora eu quero que você imagine o rosto de cada pessoa da sua casa. E comece a apresentar cada uma delas a Deus neste momento. Apresente aquele filho que está distante. Aquela filha que está passando por lutas emocionais. Apresente aquele parente que precisa de libertação. Ore por união, por paz, por amor. Porque quando a gente ora com fé, o céu se move. Salmo capítulo 133 versículo 1 fala assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus se alegra quando vê uma casa onde reina a paz. Deus se manifesta quando vê uma família que busca a presença dele. Então, se sua casa hoje está dividida, creia que Deus vai restaurar. Se há silêncio, Ele vai trazer diálogo. Se há feridas, Ele vai derramar cura. Você não precisa ver a mudança agora. Você só precisa crer que ela virá. E enquanto você ora, Deus trabalha. Talvez seus filhos estejam enfrentando batalhas que você nem imagina. Talvez a adolescência, as pressões do mundo, as influências erradas estejam tentando confundir a mente deles. Mas Deus é escudo, é proteção, é direção. Salmo capítulo 91 versículo do 9 ao 11 diz: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse salmo é promessa para você e para a sua casa. Deus envia anjos para guardar os seus filhos. Deus coloca muralhas de proteção espiritual ao redor da sua família. E se alguma vez você se sentiu impotente como pai ou mãe, se já chorou calado por ver alguém da sua família se afastando, hoje Deus está te dizendo: Eu estou no controle. A sua oração tem chegado ao céu. O seu clamor não está sendo ignorado. Há um tempo determinado para a resposta. E ela virá. Então,
Mesmo que você esteja cansado, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário, permaneça firme. Continue intercedendo pela sua casa. Porque toda família é campo de batalha espiritual. Mas quando existe oração, existe cobertura. E quando existe fé, o inimigo não pode permanecer. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, lemos: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Essa palavra nos lembra que a família é território de guerra, mas também de promessa. Não é à toa que ela é tão atacada, porque o inimigo sabe que, quando uma família está de pé, firmada em Deus, ela se torna uma fortaleza inabalável. Então, não recue. Se você for a única pessoa da sua casa que crê, não se sinta só. Deus colocou você aí como luz. Você é o ponto de fé dentro do seu lar. E através de você, o Espírito Santo pode alcançar cada coração. Ore com autoridade. Declare em voz alta que sua casa pertence ao Senhor. Repreenda tudo aquilo que tenta roubar a paz do seu lar. Diga assim comigo: Senhor, consagro a Ti o meu lar. Consagro cada quarto, cada cômodo da minha casa. Que a Tua presença seja o alicerce da minha família. Que o amor do Senhor seja mais forte do que qualquer discórdia. E que todo o espírito de divisão, de enfermidade e de confusão caia por terra, em nome de Jesus. Deus ouve orações como essa. E Ele começa a agir de maneiras que você nem imagina. Uma conversa muda. Um coração se quebranta. Uma atitude transforma o ambiente. Você vai perceber que, pouco a pouco, sua casa vai se enchendo de paz. Você vai sentir leveza onde havia peso. Vai ver reconciliação onde antes havia distância. A presença de Deus muda o clima do lar. Ela traz cura para as palavras duras ditas no passado. Ela apaga lembranças ruins e planta memórias de amor e perdão. Agora, feche os olhos um instante. Pense nas pessoas que moram com você. Pense em quem já morou, ou quem você gostaria que voltasse para perto. Entregue tudo a Deus. Os traumas, as mágoas, os pedidos não atendidos. Coloque tudo nas mãos dele. Senhor, minha casa é tua. Cuida da minha família como só o Senhor sabe cuidar. Renova os vínculos. Traz de volta o amor que foi esfriando com o tempo. Cura as palavras duras, os silêncios frios, os desencontros. E planta em cada coração o desejo de te buscar. Você pode até não ver de imediato, mas a semente já foi plantada. E o Espírito Santo está regando. Lembre-se do que está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus promete derramar o espírito sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. E onde parecia haver terra seca, Ele fará florescer vida nova. Essa é a promessa para você hoje. Receba no seu coração. Você já percebeu que o inimigo sempre tenta atacar onde dói mais? E muitas vezes, onde dói mais, é na nossa casa. É nos filhos que se distanciam. É nos casamentos que esfriam. É nas palavras duras que deixam marcas profundas. Mas hoje Deus quer renovar sua fé para que você continue orando, crendo e declarando: Minha casa será um lugar de bênção, não de dor. Não importa se há anos você vem tentando manter sua família unida. Se você vem orando sozinho, jejuando, chorando escondido. Deus está vendo cada detalhe. E Ele é fiel para recompensar quem clama com sinceridade. No Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos ensinou: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedir, buscar, bate,
É um movimento constante. É continuar, mesmo sem resposta imediata. É confiar, mesmo sem ver o resultado agora. A oração que você faz hoje pela sua família é uma semente eterna. Mesmo que seus olhos não vejam agora, Deus está trabalhando em cada coração. Ele alcança onde você não pode ir. Ele entra onde sua voz não alcança. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa promessa é para você. Não importa se os seus amados estão distantes do caminho de Deus. A salvação pode alcançar todos através da sua fé. A Bíblia está cheia de exemplos de famílias transformadas. De mães que oraram e viram seus filhos se tornarem profetas. De homens que buscaram a Deus e viram a paz restaurada em seus lares. Você também pode viver isso. Talvez o que você precise agora não é tentar resolver tudo com as suas próprias forças, mas dobrar o joelho e entregar cada problema a Deus. Porque quando você se cala diante dos homens e fala com Deus, Ele age com poder. Salmo capítulo 34, versículo 17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Essa angústia que você tem sentido, esse aperto no peito, esse medo de perder quem você ama, Deus está vendo. E Ele vai transformar tudo isso em paz e consolo. Ore pelos casamentos da sua família, pelos relacionamentos que estão frios, por aqueles que estão à beira da separação. Ore para que o amor volte, para que a aliança seja restaurada. Ore pelos filhos que estão se rebelando. Talvez eles estejam confusos, machucados, presos a coisas que você nem imagina. Mas o amor de Deus é mais forte do que qualquer cadeia emocional ou espiritual. Jeremias, capítulo 31, versículo 16 declara: reprime a tua voz de choro, e os teus olhos de lágrimas. Porque a recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Se você tem chorado pelos seus, essa palavra é para você. Deus está dizendo: vai haver retorno. Vai haver restauração. Vai haver reencontro. Mesmo que hoje seus filhos estejam frios, vazios, desinteressados da fé, Deus pode aquecer novamente o coração deles. Você não precisa convencê-los. Precisa apenas continuar orando e declarando que o Espírito Santo vai tocar. E ele vai. O seu clamor está abrindo caminho para milagres. O que o diabo tentou destruir, Deus vai reconstruir com ainda mais força. Aquilo que o inimigo tentou usar para dividir, Deus vai usar para unir. Às vezes o silêncio dentro de casa pesa mais do que o grito. Mas Deus ouve até o que a sua alma sussurra. Ele sabe o que você tem suportado calado. E Ele te promete que não vai te deixar sem resposta. Isaías capítulo 49, versículo 25 diz: contenderá comigo o que contende contigo, e os teus filhos eu salvarei. Se tem alguém se levantando contra a paz da sua casa, Deus vai agir. Se o inimigo tem tentado alcançar seus filhos, Deus promete livramento. Você só precisa permanecer. Mesmo com lágrimas. Mesmo com dores. Continue se colocando na brecha pela sua família. Ore de madrugada, se for necessário. Ore em silêncio, enquanto cozinha, enquanto caminha. Ore em espírito, com o coração quebrantado. Deus está ouvindo cada uma dessas orações. E o tempo da colheita vai chegar. A fé é assim. Você planta hoje com oração, e colhe amanhã com testemunho. Você não foi colocado na sua família por acaso. Deus te escolheu para ser intercessor, ponto de luz e proteção espiritual. Mesmo que ninguém entenda seu esforço, sua fé está edificando um alicerce eterno. Lembre-se do que diz Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Seja perseverante. O bem que você faz, a oração que você levanta, o perdão que você oferece. Tudo está sendo registrado diante de Deus. E Ele vai honrar a sua fidelidade. Ore também pelas gerações futuras. Mesmo que seus filhos ainda sejam pequenos, ou mesmo que você nem os tenha ainda, você pode declarar que nenhum dos seus se perderá. Isaías capítulo 59 versículo 21 diz: Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos filhos de teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Essa promessa é geracional. Ela cobre você, seus filhos, seus netos. Deus é um Deus de família. Ele ama unir, curar, levantar e restaurar. Portanto, hoje declare isso sobre o seu lar. Fale em voz alta, mesmo que esteja sozinho. Minha casa pertence ao Senhor. Meus filhos serão cheios do Espírito Santo. Minha família será exemplo de fé, amor e paz. E eu verei com meus próprios olhos a salvação do Senhor. Deixe que essa paz tome conta do seu coração. Porque Deus já está agindo. A colheita está próxima. Você vai testemunhar. Chegamos até aqui juntos. E se você permaneceu ouvindo até agora, é porque o seu coração está aberto. Porque existe em você um desejo profundo de ver a sua casa restaurada. E eu quero te dizer com todo amor: Deus ouviu a tua oração. Ele não está indiferente às tuas lágrimas. Ele conhece cada nome que você citou em silêncio, cada pedido guardado dentro do peito. E Ele te responde hoje: Eu sou o Deus da tua família. Eu estou cuidando de tudo. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando dentro do seu lar. Não importa quão distante pareçam estar os teus filhos. Deus é especialista em resgatar vidas. Ele vai buscar no fundo do poço se for preciso. Ele vai tocar no coração mais duro. Vai entrar na casa mais fria. E vai fazer brotar vida onde hoje parece não haver mais esperança. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Talvez você ainda não veja nada. Talvez ao seu redor ainda pareça tudo igual. Mas dentro de você, Deus está renovando a sua fé. Porque o milagre sempre começa por dentro. Não desista agora. Não recue. Você foi chamado para lutar com as armas espirituais. E aquele que luta com oração nunca perde. 2 Coríntios capítulo 10 versículo do 4 ao 5 nos diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você não está desarmado. Você tem o escudo da fé. Você tem a espada da palavra. Você tem o poder da oração. Você tem um Deus que não falha. Se os seus filhos estão presos a vícios, a pensamentos confusos, a amizades que os afastam de Deus, repreenda em nome de Jesus. E não aceite como definitivo aquilo que Deus ainda está tratando. Porque enquanto você ora, o Espírito Santo age nos bastidores. Quantas vezes você já quis desistir? Quantas vezes sentiu que ninguém valoriza o seu esforço? Mas Deus está te dizendo agora: Filho, filha, eu vi cada clamor. Eu recebi cada oração. E no meu tempo, a resposta vai chegar. Você não será envergonhado. Aqueles que hoje te criticam, amanhã verão a glória de Deus sobre a tua casa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria está vindo. Ela vai invadir a tua casa. Vai transformar o ambiente. Vai alcançar quem você ama.
Agora eu quero que você feche os olhos e imagine a sua família diante do altar de Deus. Imagine seus filhos de mãos dadas com você. Imagine seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, todos cercados pela luz da presença do Senhor. Imagine o perdão sendo liberado. Imagine os abraços se restaurando. É isso que Deus quer fazer. E Ele vai fazer. Você pode até não ter uma família perfeita, mas Deus vai fazer dela uma família curada, cheia de amor, respeito, união e temor ao Senhor. E se hoje você mora sozinho, se não tem mais seus pais, se os filhos foram embora, ou se ninguém mora contigo, Deus continua sendo tua família. Ele é pai, é amigo, é companheiro. Você nunca está só. Salmo capítulo 68 versículo 6 diz: Deus faz que o solitário habite em família, e Ele vai preencher o teu coração com essa verdade. Então agora, onde você estiver, se puder, ore comigo. Senhor, obrigado pela minha família. Mesmo com falhas, mesmo com desafios, eu creio que o Senhor está agindo. Entra na minha casa com paz. Entra nos corações com reconciliação. Toca os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos. E faz da minha família um testemunho vivo da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Que a sua casa seja abençoada. Que você tenha um dia de paz. Que o seu coração esteja leve. E que tudo aquilo que hoje ainda é motivo de dor, em breve se transforme em motivo de alegria. Se essa oração falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família. Envie para aquele parente que precisa ouvir essa palavra. Deixe Deus usar a sua vida como ponte para a cura de outras casas. E se você crê nessa promessa, escreva amém nos comentários. Isso mostra que você está em concordância com o céu. E onde há concordância, há milagre. Que Deus te abençoe. E que sobre a sua família venha paz, restauração e salvação. Talvez você esteja ouvindo essa oração com o coração apertado. Talvez tenha lembrado de palavras que feriram, de momentos difíceis vividos dentro do seu lar. Mas eu te digo com toda certeza: o Senhor pode transformar as suas cicatrizes em testemunhos. Não importa se sua família veio de uma história de dor, separação ou abandono. Com Jesus, tudo pode ser restaurado. A sua geração pode ser o ponto de virada. Você pode ser o início de uma nova história. Se antes houve gritos, agora pode haver risos. Se antes houve silêncio, agora pode haver diálogo. Se antes houve medo, agora pode haver fé. Deus está fazendo nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21 versículo 5 diz: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Receba essa palavra como uma promessa sobre a sua casa. Creia que os seus filhos vão profetizar. Que os seus pais ainda viverão dias de alegria. Que sua família será um canal de bênção para outras famílias. E se você foi rejeitado, se foi ferido por alguém que deveria te proteger, Deus está tocando agora nessas feridas com bálsamo. Ele está te curando por dentro e te levantando com autoridade espiritual para abençoar os que te machucaram. Isso é graça. Isso é amor que vem do alto. E esse amor está sobre você agora. Eu quero te encorajar a fazer algo muito simples, mas que pode impactar vidas. Compartilhe esse vídeo. Sim, envie para alguém da sua família, para um amigo, para um grupo. Tem alguém precisando dessa oração hoje. E Deus pode usar você para levar essa mensagem até o coração certo. E se essa oração tocou o seu coração, comente amém aqui embaixo. Isso é uma forma de declarar em fé que você crê, que você recebeu essa palavra, e que a promessa vai se cumprir. Quando você comenta, você também incentiva outras pessoas a crerem com você. É como se estivéssemos todos orando juntos, conectados em espírito.
unidos por uma mesma esperança. E onde há unidade, há poder. Então comente amém. Compartilhe essa oração. E volte sempre que precisar renovar suas forças. Que a paz de Deus permaneça com você. Que sua casa seja cheia de luz. E que cada canto da sua família seja visitado pela presença do Espírito Santo.